A palestra dele é sobre automação e robótica livres com Arduino na agroindústria. Tá vindo de Tabatinga, São Paulo, interior de São Paulo. Para chegar aqui, suou bastante, enche ele de pergunta e tá aqui para isso. É com você. Obrigado, gente. Prazer estar aqui com vocês. É o seguinte, eu sou projetista. Eu trabalhei 15 anos com projetos, desde projetos de máquinas, edificações, indústrias. Eu já projetei mais de 1000 edificações que estão construídas e perdi a conta aí de quantas máquinas, sistemas elétricos, tudo mais. Só que chegou uma hora que a profissão de projetista torrou a paciência. Eu falei, vou fazer outra coisa, vou virar programador, E aí eu ouvi falar num tal de Arduino, e aí a coisa toda virou e eu estou aqui agora. E aí quando o pessoal me chamou para falar de automação e robótica e Arduino e agroindústria, porque eu sou de uma família de agricultores, né? Sou de uma família que está na agroindústria já, vai dizer aí, desde o século passado. Meu tataravô já era agricultor. Foi uma oportunidade fantástica, incrível. Bom, mas é o seguinte, eu sou projetista. Quando alguém me fala, olha, faz tal coisa para mim, bom, primeira coisa que eu vou pensar, quanto custa? Vale a pena? O que esse cara está me pedindo? O cara não sabe nem o que ele está me pedindo, nem quanto custa. E o projetista, gente, tenham sempre em mente, o projetista é o cara que ninguém quer olhar para a cara dele na empresa. O projetista é o cara maldito dentro de uma empresa, porque ele é justamente o cara que ele é obrigado a falar aquilo que ninguém está afim de ouvir. E sério, é uma encrenca nos grossos por causa disso. Mas você tem que falar pro cara. Você não vai deixar o cara entrar numa furada, tá? E como eu trabalhei com computação gráfica há muito tempo, eu acabei meio que virando um especialista em apontar problemas, porque eu, utilizando computação, apontava falhas nos projetos dos outros e demonstrava por meio de diversos simuladores. Bom, mas aí o Arduino ele acabou virando uma porta legal. Só que é o seguinte, quando me pediram essa palestra, eu acho que a pessoa estava pedindo uma coisa e eu acho que acabou virando para um outro lado. Vamos ver o que vocês acham, tá legal? Que o projetista é o cara que ele é tão chato. Aí esse aí é o Arduino, a plaquinha de microcontrolador. Arduino não é microcontrolador, gente. Microcontrolador é aquela pecinha grande, preta, que vai ali no meio, que é o ATmega 328. Quando você me pede para falar de automação, de robótica e agroindústria, você está pensando numa coisa. E quando eu vou desenvolver uma pesquisa sobre aquilo, para te dizer, olha meu amigo, vale a pena você usar Arduino ou não na sua fazenda, eu vou ter que te trazer um monte de coisas que você não está esperando. E é isso que é o chato, tá legal? Então vamos ver se a gente consegue chegar ali que eu quero passar. A primeira coisa que eu tenho que lembrar é que é o seguinte, essa frase é de um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche, o maldito Friedrich Nietzsche, que ele diz o seguinte, a verdade é que não existe verdade. Porque a verdade é o seguinte, quando eu trago para vocês aqui uma visão do Arduino, vocês têm que ver que é uma visão de um projetista, tá? E de um projetista que é de uma família de pequenos agricultores, de pequenos produtores rurais, certo? Então a minha verdade pode não ser a sua verdade. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque o que existe não é verdade, são visões da verdade. E projeto, quando a gente trabalha com projeto, tem que ter muito isso em mente. Porque você está trabalhando ali com alguns milhõezinhos de reais que o cara tem no bolso, esperando você fazer um desenhozinho para ele, um desenhozinho assim desse tamanho, certo? E às vezes não é um desenhozinho, é uma pilha, um calhamaço assim, de desenhos que você tem que fazer para o cara e provar para o cara, falar, meu amigo, isso aí que você está querendo não vai funcionar. Ou vai funcionar, mas vai sair tão caro que vai te quebrar as pernas, tá legal? Bom, o que a gente sabe sobre automação? Na computação, no geral, a gente fala o seguinte, que apertar um parafuso é barato. O que é caro? É saber qual parafuso apertar. Tá? Vocês já devem ter ouvido aquela historinha do japonês no banco, né? Essa história é famosa. O que a gente sabe com certeza que é o seguinte, que tudo que é repetitivo, tudo que é mecânico ou descritivo por regras matemáticas é automatizável.
Automatizável, quer dizer que é automatizado, que já tem automatização. Eu me lembro quando eu era criança, tinha um amigo do meu pai que era bancário, que ele dizia o seguinte: imagina, porque sempre vai precisar do caixa de banco. Você pode até inventar uma máquina que conta dinheiro, mas você não vai conseguir inventar uma máquina que sabe para quem entregar o dinheiro, né? Não é verdade? Pois é, cartão de banco está aí, né? Porque o problema é que é o seguinte: é automatizável, inclusive é capaz de decidir qual parafuso apertar. E não é só qual parafuso que eu tenho que saber apertar, é quando, como, onde, com qual ferramenta. Tá legal? Por exemplo, isso aí é um fluxograma, não sei se vai dar para entender direito. Deixa eu subir aqui. Mas é que é o seguinte: isso aqui, quem já entrou num aviário? Um aviário, uma criação de aves para abate. Isso aí controla as cortinas. Aliás, as cortinas não, desculpa. Controla a temperatura, a umidade e a ventilação dentro do galpão. Tá legal? Então, como é que ele faz? Nesse primeiro balãozinho aí à esquerda, ele está perguntando o seguinte: inicialize e configura sensores. Verifica a chuva. Então, está chovendo? Sim. Verifica o lado da chuva. Levanta a cortina do lado da chuva, desliga o ventilador do lado da chuva e verifica a temperatura. Se não está chovendo, ele verifica a temperatura. E assim ele vai, sim, não, ele vai fazendo uma série de verificações e ele vai tomando uma série de decisões. Esse que é o barato. Ele não só liga o motor ou liga a cortina, ele sabe a hora de ligar a cortina. E não é a hora no reloginho ali, ó. É a hora de acordo com uma série de fatores: temperatura, umidade, pressão, velocidade do vento. Então ele está tomando decisões, vocês percebem? Muito bem. Eu falei para vocês que eu me segurei no mercado ali de construção civil, de projeto, durante muito tempo, porque eu sabia mexer num programinha que vocês devem ter ouvido falar, chamado AutoCAD. Na verdade, o pessoal, para fazer modelagem 3D de edificações, eu comecei a ver o pessoal fazer modelagem 3D de edificações há uns 5 anos atrás, no setor de engenharia. Eu fazia 20 anos atrás. Porque os caras começaram a fazer há 5 anos, eu fazia 20. Com a T386, que era quase uma calculadora, que não era computador, né? Mas mesmo assim eu não aguentei ficar no setor de engenharia. Mesmo dominando a tecnologia, mesmo estando na frente de muitos caras, eu não consegui. Por causa de um problema de reserva de mercado, aquele negócio: eu vou contratar um projetista, mas porque ele é parente do bambambam ali daquela cidade, que vai ser meu cliente, que ele vai injetar 5 milhões de dólares na minha empresa. Isso é uma coisa, tá? Mas também, porque com o AutoCAD, vários softwares de simulação, projeto, o que aconteceu foi que a oferta de projetistas, de desenhistas de projetos subiu tanto, porque se antes eu precisava de 100 desenhistas, agora dá conta de tudo. E aí o mercado não comportou, o mercado de trabalho para essa função não comportou. E aí até eu dancei. Tudo bem? Foi mais ou menos a época que eu chutei tudo e falei: vou virar programador e mexer com Arduino. Tá legal? Bom, ele está decidindo, ele está tomando decisões, certo? Vamos olhar um pouquinho o mercado de indústria de automação de eletrônica? Como é que ele funciona na prática? Bom, não sei se dá para ler direito, mas enfim. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente: ficou bem pequenininho, hein? Da próxima vez eu faço maior, faço mais slides. É que a indústria de automação de eletrônica ela é baseada no hemisfério norte. Concorda? Segunda coisa é que a tecnologia de automação de eletrônica ela é protegida, tanto por códigos fechados, códigos proprietários, tá? Quanto por microchips encapsulados. Não sei se vocês sabem o que é isso, mas é o seguinte: quando eu coloco um aparelho eletrônico inteiro numa coisinha desse tamanho assim, ó. Se eu tentar abrir para ver o que tem lá dentro, como é que funciona, eu quebro o microchip e eu não vou descobrir o que tem lá dentro. É uma forma que a indústria tem. A miniaturização não é só para reduzir custo, é para te impedir de ter acesso à tecnologia também, tá?
e principalmente por leis de copyright, para a indústria garantir o monopólio dela sobre uma determinada indústria, sobre um determinado produto. Essa indústria ela vende componentes básicos, sistemas de menor complexidade, em grande quantidade e a um preço muito baixo. Ou seja, por exemplo, um LED, um resistor, um capacitor. Isso a indústria vai te vender em grande quantidade, um preço bem baixo. Tá? Isso eu estou falando da indústria de eletrônica no geral, mas vale para tudo e vale para a agroindústria também. Tá legal? Ela vende sistemas prontos mais complexos, sim, só que a preços muito mais elevados do que o custo de produção. Estão percebendo? Ela vende uma coisa mais complexa? Vende, só que é um custo bem mais elevado. Tá? E ela pode fazer justamente porque ela tem um monopólio da tecnologia. Ela faz sempre que a oferta seja menor, faz com que a oferta seja sempre menor do que a demanda. Então tem menos produto e maior demanda, claro que o preço sobe. Tá? Ela vende a tecnologia para você produzir um produto? Te vende, é legal. Mas somente aquela tecnologia que não possa colocar em risco o monopólio dela. Tudo bem? Toda letra pequena que você se perde. Fazendo diferente. Ela vende equipamento de produção? Ela te vende o equipamento, a máquina para produzir um determinado produto? Vende, mas ela não vai te vender a tecnologia necessária para fabricar essa máquina. Então ela te vende uma máquina que fabrica capacitores, mas ela não vai te vender a tecnologia que você precisa para fazer essa máquina que fabrica capacitores. Tá? Ela vende a tecnologia? Vende, mas ela vai te vender por um preço tão grande que não vai compensar, não vai viabilizar você comprar a tecnologia dela. Percebe? Eu estou falando de três coisas diferentes: o produto, a produção e a tecnologia. O produto, o meio de produção e a tecnologia. Ela te vende o produto? Vende, grande quantidade. Te vende a máquina que fabrica o produto? Vende, em pequena quantidade, cara. Te vende a tecnologia? Até vende, mas tá? Ela não vende geralmente as melhores tecnologias, as tecnologias mais avançadas, ela não te vende, a menos que essa tecnologia esteja prestes a ser ultrapassada. Aí ela te vende tecnologia obsoleta. Tecnologia, eu estou falando o know-how, o modo de fazer. Tá? O produto de uma tecnologia ele não é caro necessariamente porque ele tem que ser caro, mas para que a indústria garanta um monopólio, que maximize o lucro. Por isso, a indústria muitas vezes ela retém tecnologias que são mais avançadas, são mais baratas, por longos anos, até extrair dela o máximo lucro possível, ou até que algum concorrente ameace ultrapassar, superar essa tecnologia. Aí ela coloca essa tecnologia no mercado, mas é somente visando o máximo de lucro. Tá? Vou dar um exemplo. Tela flexível, alguém já viu uma? Já existe. Por que não chegou aqui ainda? Porque a indústria ainda não vendeu a quantidade que ela queria de tela de LCD. Vou dar outro exemplo. Tela touch. Touch, vocês têm no celular? Quando foi a primeira vez que vocês viram uma tela touch na vida? Esse ano? A primeira vez que eu pus a mão em uma foi em 1998. Mas já existia antes, se não me engano, em 92. Era caro? O preço de fabricar essa mesma tela naquela época é o mesmo preço de fabricar hoje. Praticamente o mesmo preço. Tá? Por que a indústria não vendia antes? Porque ela não tinha vendido a tela LCD ainda, que é uma tecnologia mais antiga. Tá? Outro exemplo legal, carro elétrico. Eu vi um brasileiro que desenvolveu um carro, eu vi uma reportagem de um brasileiro que desenvolveu um carro movido a água. Ele transforma a água em hidrogênio, o carro anda. Quando que eu vi isso? 1984. Por que a água não está na rua?
Por que carro elétrico não está na rua? Vocês acham que não tem tecnologia para fabricar? Claro que tem. Vocês acham que não é viável economicamente? Vocês acham que não, isso aí é caro demais para vender? Que o consumidor não poderia pagar a tecnologia? Claro que poderia. Só não seria viável para a indústria vender isso ainda. Tudo bem? Processador de 16 núcleos. Quem tem um computador aí com processador de 16 núcleos? Outro dia eu entrei num servidor que chama Bombshell-Z. Aí eu tenho uma hackeadinha lá no servidor para ver que o cara tinha 16 núcleos no servidor do cara. Eu falei, pô, 16 núcleos? Acesso à internet. Esse caso é clássico, na minha cidade está uma maravilha isso daí. Eu estou tentando há 2 anos botar a internet lá no sítio que a gente mora. Não vai. Tem gatonete, tudo. Não vai. Por que vocês acham que eles não colocam a internet? Os lugares mais afastados da cidade. Porque não dá? Porque não tem antena? Porque roteador é caro? Para. Vou explicar por quê. Não dá, porque um dos caras de dinheiro na cidade, ele vende aqueles mini modem da Claro, das operadoras assim, que te oferece a bagatela de R$100 por mês, você vai poder usar 2 GB por mês de pacote de dados por R$100. Cara, 2 GB eu como no café da manhã. Certo? Então vai por aí. Agora, lembra, apertar um parafuso é barato. Cara, saber qual parafuso apertar. Né? Quando a gente analisa a indústria, economia básica: custo, matéria-prima mais energia mais mão de obra. Custo, matéria-prima mais energia mais mão de obra. Lucro é preço menos o custo, que é igual ao sobrepreço mais a mais-valia. Vocês já ouviram isso, né? O lucro é preço menos o custo. E sobrepreço somado a mais-valia. Não? Vou explicar o que é. É que é o seguinte: comprar um sistema pronto, celular, é caro. É absurdamente caro isso aqui, gente. Se você comprar as peças isoladamente lá na boca da indústria, a indústria, para fabricar um celular que custa R$500, ela não gasta 50. Tá? Desculpa, não gasta 50 de componente. Por que é tão caro se o componente é tão barato? Tá? Se comprar os componentes, o maquinário para fabricar esse mesmo sistema é muito barato. Por que o preço é tão alto se o custo de fabricação é tão baixo? Porque é o saber fabricar que é caro. O que pesa no final das contas é o saber fabricar. Tá? Projeto, pesquisa, desenvolvimento, isso demanda tempo, demanda recurso, demanda mão de obra altamente especializada. Tá? Só que para a grande indústria esse custo é até pouco significante. O custo de desenvolvimento e pesquisa para uma Siemens não é tão alto. É caro para a gente aqui, ó, microempresário. Para a gente é caro. Tá? A diferença entre o preço e o custo, que é o lucro de uma empresa, ela vem, do valor que ela cobra mais do consumidor, o tal de sobrepreço. Tá? Ela elimina a concorrência por meio de cartel, trânsito, monopólio, garante que ela vai eliminar a concorrência pelas leis de copyright, o tal do código fechado. Tá? Bom, e lógico, um sistema judiciário comprometido com esses interesses. Tudo bem? Então a diferença entre o preço e o custo, que é o lucro, vem do valor que ela cobra mais do consumidor e do valor que ela paga a menos pela mão de obra, a mais-valia. Então o que ela faz? Ela sobe o preço para o consumidor e baixa o valor da mão de obra, baixa o salário, não é isso? Isso a gente assiste em qualquer aula de história de revolução industrial, certo? Só que é o seguinte: o que está acontecendo é que a automação está avançando sobre o principal fator de custo. Ele está eliminando a mão de obra. Então, quanto que tem de mão de obra, de trabalhador, de assalariado aqui? Bem pouco, porque hoje é tudo automatizado, certo? Se é tudo automatizado, eu elimino a mão de obra, sobe o meu lucro.
Só que no caso da mão de obra, do desenvolvedor, do cara que desenvolve isso aqui, que programa, que cria microchips, tá? Não dá para você eliminar essa mão de obra. Primeiro, porque é uma mão de obra cara, tá? Dificilmente pode ser substituída, até que o Google criar aquele algoritmozinho de inteligência artificial, né? Vocês já ouviram falar? O Google está tentando criar um algoritmo de inteligência artificial, faz depuração de código. Ó, tchau, programador. Fizemos, ó Deus, para que não chegue, né? Mas tudo bem. Acontece que é o seguinte, a maior parte do lucro da indústria sobre equipamento de automação, ele acaba incidindo sobre o consumidor. Porque se eu não tenho mão de obra mais, onde é que eu tiro o meu lucro? Eu não tenho mais valia, não tenho mais mão de obra assalariada para me preocupar, para compor o custo. Então como eu tiro o meu lucro? No preço final, certo? No preço final a quem? Ao consumidor? Certo? Quem é o nosso consumidor? É o produtor rural. Esse que acaba sempre pagando a conta. Se você olhar a definição clássica de capitalismo, quem é o capitalista? Não é quem tem acesso ao capital, quem tem meios de produção, quem tem matérias-primas, quem tem acesso aos mercados consumidores e tem o quê? Know-how. Para nós, desenvolvedores de open source, de open hardware, o que isso importa? Bom, a gente está vendo que o jogo está mudando um pouco, que as coisas não são mais como eram há 20 anos atrás. Nós temos um fatorzinho chamado internet, certo? Nós temos a popularização do computador, da informática, sistemas de informação e da internet. Então, quando eu falo que o capitalista ele precisa do acesso ao capital é dinheiro, certo? Nós, desenvolvedores, que não podemos competir com a grande indústria, podemos? Será? Vocês já ouviram falar em sites de financiamento online? Crowdfunding? É uma opção. Não sei, não estou trazendo solução, tá? Estou trazendo uma observação. Observo. Meios de produção. Tá legal, para nós, desenvolvedores, é muito difícil você conseguir ter aquela máquina que a Siemens tem, que costura, praticamente parece uma máquina de costura, que ela vai, Siemens não, a Foxconn tem, que ela vai, parece uma máquina de costura pregando resistores aqui nessa plaquinha, prega trocentos sensores lá por segundo numa placa. Então esse tipo de máquina, esse tipo de tecnologia você não pode ter, certo? Mas você precisa ter os meios de produção. O bom é que é o seguinte, se você não estiver pensando numa produção em série, em grande quantidade, pensa na agroindústria. Eu não estou pensando numa produção em série, em grande quantidade. Eu estou pensando numa produção pequena, para entender uma fazenda. Não dá para eu pensar em produzir 5 milhões de placas, mas dá para eu pensar em produzir 50 placas para uma fazenda? Dá, com muito pouco recurso. É menos recurso do que parece. Tá legal? Matérias-primas. Quem está preocupado com a alta do dólar? Eu não. China. Procurem saber aí um pouquinho sobre o Banco dos BRICS. Vocês vão descobrir que, tudo está indicando para isso. Tudo bem, pode ser que chegue lá na frente, não posso dizer o futuro, mas se eu falar para vocês que o Brasil, China e os BRICS estão pretendendo tirar o dólar fora da jogada? Não, sem brincadeira. Outro dia eu fiz uma compra, entrei no sitezinho da China, eu comprei direto da China, da fábrica na China. Comprei 1000 LEDs. Chegou os 1000 LEDs, paguei bem mais barato. Não tem um atravessador que trabalha com dólar. Tudo bem? Mercado dos consumidores, gente, Mercado Livre, está ali. O mundo ficou pequeno, certo? Know-how. Aí que a vaca torce o rabo, né? Know-how. Como é que você compete com a grande indústria? Open source e open hardware. Open source e open hardware. Compete.
Está aí o caso Arduino, está aí o caso Raspberry Pi. E os caras estão fazendo melhor, né? Estão conseguindo trazer a grande indústria para o open source e para o open hardware. Eu acho que faz uns 2 anos aí, uma empresinha aí, uma tal de IBM, não sei se você já ouviu falar. A IBM. Botou aí $1 milhão para desenvolver o Arduino, para transformar o Arduino num Arduino mais robusto. É o Galileu. Não pude trazer foto dele, deveria ter trazido. Mas enfim. Open source e open hardware é o seguinte: você consegue vencer a indústria de copyright, você consegue furar aquele bloqueio que o copyright impõe ao pequeno desenvolvedor, para garantir que você não vá competir com ela, para garantir que a grande indústria vai ter sempre um monopólio no desenvolvimento de qualquer coisa, seja para a agroindústria, seja para o pequeno produtor, seja para o grande médio. Ela vai usar o copyright sempre com esse intuito, certo? Como que você vence? Oferecendo uma coisa melhor para quem vai comprar aquela tecnologia. Bem, como que você vence isso com know-how? Comunidade. Hoje se eu coloco um projetinho simples lá de uma ponte H num fórum, aparece 10 negros lá querendo me ajudar a resolver aquela ponte H. Por quê? Porque para todos eles interessa resolver aquele projeto. Cada um no seu quadrado, cada um com o seu problema, mas eu consigo fazer o meu projeto andar muito mais rápido. Outro dia eu cheguei com um projetinho de Arduino para uns caras lá, cara que nunca tinha posto a mão no Arduino, mas era um baita de um programador em HTML, Java. O cara adiantou 6 meses da minha pesquisa, em 2 horas, sem nunca ter visto Arduino, tá? Porque eu vou me embasar. Eu tenho cursos online, eu tenho compartilhamento de esquema, de arquivo, de código-fonte, de diagrama, de método de produção, de técnica de trabalho, de livros, de fórum, de chat. Eu tenho encontros como esse aqui. Eu tenho servidores públicos, tais repositórios, onde a gente vai lá, baixa um determinado pacote, um pacote de dados, um pacote de instalação de um programa que eu estou usando, tutoriais, enfim, a dúvida, pergunte ao Google, você tem tudo lá. Gente, quando eu trabalhava com engenharia civil e mecânica, fazia projeto de engenharia civil e mecânica, eu não tinha nada disso. Nada. Você ia desenvolver um projeto de sistema de refrigeração para, sei lá, usando compressores Bitzer lá. Cara, você conseguiu um manual daquela porcaria daquele compressor, era um inferno, porque os caras não deixavam você pôr a mão em um desenho do compressor. Como é que você vai vender o compressor do cara se você tem que fazer o projeto, tem que colocar o compressor do cara para funcionar? Para colocar o compressor do cara para funcionar, você tem que entender como é que ele funciona. Como é que você vai entender como é que ele funciona se a própria indústria que te vende aquele compressor não te dá um pingo de informação técnica sobre ele? Ela parece que esconde aquela informação técnica no site. Até que você consegue ligar para alguém que é gerente, que é supervisor, não sei de quem daquela indústria, aí eles te liberam os manuais que você precisa. Percebe? O cara vende a máquina, mas não te vende como colocar a máquina para funcionar. Com comunidade open hardware, open source, isso não existe. A coisa desenrola muito rápido. Como você vai ver, você tem de repente uma equipe de desenvolvimento e você não conhece nenhum dos caras, conhece todos eles pela internet. Perceberam porque eu saí da área de projeto para engenharia e fui para Arduino? Tudo bem? Vamos lá. Agora há pouco me perguntaram assim, mas se qualquer um pode fazer o Arduino, né? Por que eu vou colocar um Arduino? Por que eu vou fazer um Arduino se qualquer um pode fazer um Arduino e não vai querer comprar de mim, né? Aí eu lembrei dessa frasezinha aqui, se tivesse patenteado o kernel do Linux, eu já seria um professor ilustre desconhecido, seria ninguém, né? Linus Torvalds. Tanto é que o Arduino, ele vendeu, no primeiro ano ele vendeu 200 unidades, 5 anos depois ele vendeu 1 milhão de unidades.
Pois é, subiu assim. E é a plataforma de automação que mais cresce no mundo. Cada dia, mais e mais gente adota o Arduino. Para onde é que você começa? Regrinha básica. Estuda. Ter sempre em mente. Por quê? Isso vale para o projetista, vale para o desenvolvedor também. Não tem jeito. Bom, agroindústria e automação, que é o que vocês querem ouvir, né? Tá legal. A agroindústria é um setor que investe muito em tecnologia, principalmente no Brasil. A agroindústria brasileira é uma das mais avançadas em tecnologia no mundo, tá? Se não for a mais, é uma das mais produtivas do mundo. Se diz que a agroindústria brasileira tem recorde de safra, porque o Brasil é um país muito grande. Isso aqui, violão. A agroindústria brasileira, ela é extremamente produtiva. Por hectare quadrado, ela produz muito mais do que a maioria dos países que competem com o Brasil. Mais do que Estados Unidos, mais do que Europa, mais do que França, mais do que tudo. Tá? Só que é o seguinte, investe em tecnologia, mas investe errado, porque opta por uma solução corporativa. O que é uma solução corporativa? Das grandes empresas. Aquela que, olha, eu estou te vendendo aqui uma solução, quando você vai ver aquela solução, um cavalo de Troia, que trouxe 50 problemas que você não preveu. E que a indústria também não contou para você. Tá? Então a agroindústria procura esses tipos de soluções, e o problema é que é o seguinte, além dela ser importada, com copyright fechado, código fechado, você não sabe como é que funciona aquela tecnologia, tá? Elas são muito mais caras e elas geram dependência, armadilhas ao consumidor. Que tipo? Vou dar um exemplo. Na hora que eu estava preparando a viagem para cá, a companhia aérea me mandou lá um arquivo digital, tudo bem? Para eu fazer lá o checklist, a passagem e tudo mais. Quando eu fui ver, o arquivo digital estava num formato que eu tinha que abrir e usar o Outlook Express para abrir da Microsoft. Quer dizer, se eu não uso o programa da Microsoft, eu não viajo, não estou aqui, né? Percebe? Estou te vendendo uma solução, mas eu estou te amarrando com aquela outra tecnologia lá. Eu te vendo essa tecnologia, mas eu te amarro com uma cadeia de tecnologias. Para usar esse equipamento, você precisa comprar esse. Para cada um desses, você tem que comprar mais uma dúzia, e todos eles estão concatenados a um determinado ramo da indústria, um determinado segmento de indústrias ali, um determinado grupo de indústrias. Há um nome que se dá isso, se chama trust ou cartel. Certo? Aliás, a Microsoft tomou uns processos para disso, né? Apple também, Google também. Muito bom. Só que é o seguinte, para a agroindústria, o problema é o seguinte, é que são desenvolvidas, essas soluções são desenvolvidas para tecnologia, para a agroindústria do hemisfério norte. São empresas do hemisfério norte. E elas visam lucros para o fornecedor de software, de hardware, de equipamento eletrônico, tá? E não visam o resultado para o cliente, para o produtor rural. Ela visa o lucro, não o resultado para o produtor. Tá legal? Ela não prioriza, por causa disso, desenvolver tecnologias específicas para a agroindústria brasileira. Eis o problema. Eu não vou citar o nome da empresa, mas tem uma empresa lá perto da minha casa que os caras começaram a desenvolver máquina para a indústria canavieira, porque era o seguinte, a usina de açúcar e álcool comprava um trator, uma carreta lá para transportar cana. Comprava daquela indústria alemã. Ó, beleza, carreta alemã, legal, né? Legal. Aí chegava lá na roça, a carreta alemã, a distância entre as rodas não batia com a distância entre as leiras de cana. A roda da carreta ficava esmagando o pé de cana, e aí reduzia a produtividade. E aí teve um carinha, um esperto, sacou logo isso, um engenheiro mecânico, e ele começou a fazer adaptações nos eixos das carretas. Ele aumentava um pouquinho o eixo da carreta. Tudo bem? Uma oficina que ele tinha, metade desse auditório aqui, ele começou a fazer isso para as indústrias de cana. Com o tempo, ele começou a fazer as carretas dele. Com o tempo, os próprios implementos, plataforma, arado. E o cara é hoje uma potência. Eu não queria citar, mas não tem como.
Vocês já ouviram falar em Marquesan? Não? Quem é produtor rural? Quer ver como é que eu vou saber quem é produtor rural aqui? Super Tatu, a marca da terra. Sacou? O cara, em 5 anos, gente, em 5 anos, não tinha mais um produtor rural no Brasil que não conhecesse a marca do cara. O cara começou fazendo plataforma, porque ele descobriu que no Brasil, em muitos lugares, era muito mais fácil chegar com uma plataforma ligada no cardan e no braço hidráulico do que... Isso aí foi, alavancou ele. O que ele sacou? Peraí, a agroindústria brasileira não é a agroindústria alemã. Tudo bem? Porque o problema é o seguinte: como essa indústria não vai priorizar a nossa agroindústria, ela vai priorizar a agroindústria do hemisfério norte. Quando o projetista, o engenheiro deles lá, o desenvolvedor deles lá, estiver projetando ou criando um novo produto, ele não vai estar pensando solo, clima, umidade, recursos energéticos, intempéries, pragas, estabilidade de rede elétrica, distância de matriz energética, técnica de plantio, espécie cultivada, espécies e raças de animais, tipo de alimentação, qualificação da mão de obra que vai utilizar aquele equipamento, disponibilidade de assistência técnica, se caso der alguma. Certo? Perfil socioeconômico do produtor. O produtor pode pagar por aquela tecnologia no Brasil? Bom, não sei hoje. Não sei para esse produto, não sei para aquela região, tá? Recursos hídricos, disponibilidade de recursos tecnológicos associados à tecnologia vendida. Por exemplo, tem um cara lá que vai fazer troca daquele tipo de bateria, para aquele tipo de trator, naquela cidade, não sei. Vou ter que trazer o cara de fora. Percebe? Se o nosso solo, até o gado brasileiro é totalmente diferente do gado europeu. Já ouviram falar num gado chamado a famosa vaca holandesa? Gente, vaquinha holandesa, ela produz uma coisinha assim de 20, 30 litros por dia. Você tem noção do que é 20 litros? Então, ela produz isso de leite por dia. Agora, pense em criar essa vaca no Brasil. Vaca holandesa, lugar frio. É totalmente diferente você criar ela aqui e criar lá na Holanda. O galpão é diferente, equipamento diferente, remédio, é tudo diferente para lidar com essa vaca aqui. Certo? Agora a indústria do hemisfério norte pensa que nós aqui tá nada. Perceberam onde é que eu quero chegar? Espera lá. Você tem hoje muito capital disponível e pouca tecnologia específica para o agronegócio brasileiro, específico para o nosso agronegócio. Não tem. Qual o tipo de solução tecnológica do produtor brasileiro? Demanda. Eu dividi em 3 classes, tá? O grande produtor vocês vão adorar, porque eu moro muito perto de várias usinas de cana, usinas canavieiras. Então eu diria assim o seguinte: se você já vendeu algum produto seu para uma usina canavieira, beleza. Se você não vendeu, meu amigo, esquece. Porque foi isso mesmo que a desenvolvedora cuida de... Ela é programadora lá dentro de uma usina sucroalcooleira, açúcar e álcool. Ela me disse o seguinte: olha, basicamente, se você já vendeu aqui para a indústria vai continuar vendendo, vai continuar comprando tecnologia de você. Se você não vendeu, ela não vai comprar, acabou. Como é que você vai vender se você nunca vendeu? Não vai. É assim. Bom, o grande produtor precisa de produção de equipamentos, geralmente sob demanda, sob encomenda. Ele não vai comprar. Ele só vai comprar de você sob encomenda. Tudo bem? Estou falando de solução para automação, né? Vai pagar muito, porque são sistemas de automação de um custo elevadíssimo. Vocês imaginam que é uma moenda de cana? Não. A entrada, a cana entra em lotes mais ou menos do tamanho desse auditório aqui. Vocês imaginam uma pilhazinha assim? Entra um lote desse por hora, para ser tudo triturado. Um negócio gigantesco. Vocês imaginam o tamanho dos equipamentos que esses caras compram.
Custo elevado e manutenção específica, de acordo com aquele problema, aquele projeto. Esquece o grande. Para nós aqui o que interessa é o médio e o pequeno. O médio, ele vai precisar de uma produção em série ou sob demanda, produção de equipamentos para automação, ou em série, equipamentos que possam ser produzidos em série, ou que tenham que ser produzidos sob demanda, especificamente para aquele problema. Tá legal? Um custo elevado ou moderado. O que é um custo elevado? O que é um custo moderado? Eu vou falar um custo moderado, assim, quando a gente fala de agroindústria, R$1 milhãozinho, moderado, né? O preço médio, né? Quanto custa um trator? Alguém tem ideia? 500 mil. O que 500 mil com 200 de câmbio? 500 mil é dinheiro de pinga, que os caras falam. Nossa, pior. Então, uma piada, se der tempo eu volto. Dinheiro de pinga, né? Já ouviu falar essa? Já ouviu falar? Não? O velhinho chegou assim de botina, né? Surrando e tudo mais. Uma concessionária lá, olhou aquela caminhonetona mais cara, assim, chegou no vendedor. Quanto custa essa caminhonete? O vendedor já olhou torto para ele assim, né? A caminhonete aí custa 200 mil, mas a gente parcela para você. Não, eu quero saber o preço à vista. 200 mil. Ah, tá. Fez assim, me chamou. Daqui a pouco veio dois armários, os caras desse tamanho assim, uma algema, segurando uma sacolinha assim, tirou. Ah, dinheiro. Todo mundo ficou olhando assim, um velhinho, botina surrada, roupa rasgada, roupa de roça, né? Aí viraram pro velhinho, nossa, o senhor deve ser muito rico. Ele, não, isso aí pra mim é dinheiro de pinga, eu sou dono da usina. Verdade, aconteceu. O nome do cara era Maloso. Bom, custo elevado ou moderado, manutenção de acordo com o tipo de projeto. Porque você tem que pensar que você vai vender tecnologia, mas você vai ter que vender manutenção. Tudo bem? Pequeno produtor, não adianta. É coisa que possa ser produzida em série. Quase sempre você vai vender para ele coisas que possam ser produzidas em série. O pessoal está se dando bem vendendo motogeradores. Quem sabe o que é? Motogerador é o seguinte, é um motor ligado com um gerador, tudo bem? Que o pequeno produtor, quando acaba a energia elétrica, ele encosta o trator, liga aquele gerador no cardan do trator, o trator gira, ele acelera o motor do trator e aquilo produz energia elétrica. Os caras estão começando a comprar gerador, montar a base, montar o painel e vender isso para produtor de aves. Porque o problema não é o cara ficar sem energia elétrica. O problema é que se ele ficar sem energia elétrica 2 horas, ele mata 30 mil frangos. E aí o lucro dele, de 3 meses, vai para o buraco. Daí precisa faltar energia elétrica. E o pessoal está se especializando em fazer isso. Então é uma coisa assim, você pode produzir em série, tem um custo baixo. O que é 20 mil? 20 mil? Um médio produtor de pinga. O pequeno produtor vai falar, ah, nossa, caro, hein? Ah, pera lá, não, espera um pouquinho que eu vou conversar com o gerente. Mas sai, se ele quiser ele sai, 20 mil sai. Tudo bem? Baixo custo, portanto, e pouca ou nenhuma manutenção. O pequeno produtor, isso é importante, pouca ou nenhuma manutenção, porque no final das contas o cara compra aquilo e não sabe quanto custa a manutenção. Tudo bem? Vamos lá. Opa. Onde é que estão as brechas de mercado? Falando de agroindústria, para nós desenvolvedores. Desenvolvimento, produção, implantação e manutenção de tecnologias adequadas aos fatores específicos da agroindústria brasileira, sobretudo para o pequeno e médio produtor. Então, gente, foca no que a indústria, a grande indústria faz lá para o hemisfério norte, não serve aqui. Ou se serve, serve muito mal, porque não leva em conta as especificidades do nosso mercado aqui, do nosso agronegócio. Solo, clima, umidade, recursos energéticos, intempéries, pragas. Vamos pensando em tudo isso. Eu penso em tudo isso quando eu penso em desenvolver alguma coisa para a indústria, é nisso aqui que me vem à cabeça. Porque o produto que a indústria do hemisfério norte oferece para o produtor rural brasileiro, não leva em conta isso aqui. Ou pelo menos não prioriza. Aí chega aqui e não funciona direito. Claro que não. Corrosão. Nossa, quanto equipamento bom, assim, motor VEG, corrosão. Claro, o negócio foi feito para
funcionar na Alemanha, gente. Não aqui. Bem? Bom, umas ideiazinhas aí, ó. O que esse cara fez? Sabe aqueles caminhão que transporta frango? Tem o que transporta os frangos, as aves. Tem um outro tipo de caminhão que transporta pintinhos de um dia, recém-nascidos. E tem os que transportam os ovinhos fecundados. Só que os ovinhos fecundados, qualquer variação de temperatura mata os ovinhos. E aí, prejuízo, certo? O que o cara fez? Botou um Arduino dentro do caminhão baú, e aí ele começou a mapear no caminhão a distribuição dos perfis térmicos, da umidade relativa e entalpia específica. Entalpia específica eu não lembro das minhas aulas de química, eu não lembro mais o que é, mas conseguiu um mapeamento. Aí com isso ele consegue melhorar a ventilação do caminhão, reduzir a mortalidade de ovos. Ganhou. Uma ideia simples, ganhou. Simples a ideia, né? Botar para funcionar é mais complicado. Ah, Arduino. Quando eu voltar lá para minha cidade, tem um amigo que disse que ele quer que coloque um negócio desse daqui lá, uma estufa. Controle de umidade. É? Olha, tem uma plantinha ali, ó, tá? A plantinha precisa da quantidade certa de umidade, concorda? Beleza. Se você colocar, faltar água, o que acontece? A planta morre. Tudo bem? Se colocar água demais, morre também. Morre também. E se você controlar a umidade certa? Se você controlar a umidade e controlar pH, e fizer a umidade e pH coincidirem num ponto ótimo da curva aqui, ó. Já viram isso? Máximo e mínimo, né? Você tem dois gráficos. Ó, umidade, umidade, acidez. Quando cruzar o ponto ótimo, você faz o Arduino controlar. Beleza? Ah, tá, detalhe. Amanhã eu quero colocar para funcionar um protótipo que eu estou fazendo em cima disso daí, que ele vai servir, entre outras coisas, também para que um Arduino só controle a umidade de 1000 plantas. Beleza? Porque o Arduino, não sei se vocês sabem, ele só controla 13 mais 6, não, 11 mais 6. Oh, caramba! Nossa, estou ruim. O Arduino só controla uns 15 dispositivos. Analógico e digital, são 11 digitais e 6 analógicos. Mas os analógicos também podem funcionar como digital, por isso que eu estou meio cansado também. Mas enfim, se eu puder transformar de 11 digitais em alguns milhares, de 6 analógicos em alguns milhares de analógicos, ver a umidade de 1000 pés de laranja. Aí outra coisa. E o Arduino deixa de ser coisa de amador, que tem gente que fala que o Arduino é coisa de amador, eu discordo. Tudo bem? Lá, esse cara que fez, ó. Isso aqui ele fez de brincadeira, né? Brincadeira, mas você já viu os caras desenvolvendo que parece um bando de criança brincando com o videogame novo, né? Os caras fazem aqueles brinquedinhos que você olha e fala, meu, que coisa idiota, pra que serve isso daí? O cara está fazendo uma coisa revolucionária e você que não está percebendo. Mas ele faz, como é um protótipo, a gente costuma fazer uma brincadeirinha, né? Ele fez uma planta que tuita. Se faltar água, ela tuita, traz água, ó. Não, genial, cara. Não, genial, meu. Genial, pelo seguinte, o cara mede um valor analógico, quando chega num determinado limite, ele aciona ele manda um sinal pela internet. Tudo bem? Do mesmo jeito que ele está mandando um sinal para o seu Twitter, ele podia estar dizendo para uma caldeira gigantesca ligar e subir a temperatura até 5.000 graus. A distância. A grandes distâncias, essa que é o barato. É outra coisa que eu estou trabalhando. Servidores web. O robô agrícola. Esse é o seguinte. A partir de um circuito, até espanhol aqui, eu vou tentar traduzir. A partir de um quadriciclo comercial, tipo aquela motoneira de 4 rodas, de uso agrícola,
que ele colocou sensores, atuadores, computadores, sistemas de controle, que ele conseguiu um robô autônomo para trabalho agrícola. Que tipo de trabalho? Somente monitoramento, sensoriamento. Ele vai ter câmera, ele vai ter um radar de reconhecimento, ele tem um dispositivo aqui que, se qualquer coisa encostar aqui, ó, só encostar aqui no para-choque, o carro para na hora, ele trava a roda. Computadores, GPS, Wi-Fi, câmera, tem tudo, só falta tocar musiquinha na Sacancã, né? Bom, beleza, gostei do projeto, mas isso aí lá para o hemisfério norte, acho que ele está usando com macieiras, uma coisa assim. Aqui no Brasil, funcionaria? Funcionaria, claro, tá. Mas ele teria que sofrer grandes adaptações aí para o nosso tipo de cultura. Terreno, geografia. Outra coisa, distância. Lá no hemisfério norte, eles usam pequenas plantações. Como que é a agricultura lá? Lá você tem uma série de muitas pequenas e médias propriedades. Pequenas propriedades lá. Pequenas. O que é pequena propriedade? Vocês têm noção? Eu não sei se vocês conhecem essa definição. 100 alqueires, vai. Ó, para você ser um pequeno produtor, você tem que ter 100 alqueires. 100 alqueires são 24.400 metros quadrados. Não, cara, não é. 100 alqueires? Não. Pega a definição do INCRA. 100 alqueires não é fazendeiro. Ser fazendeiro, a partir de 100 alqueires, você é um pequeno fazendeiro, uma fazendinha. Você sabe o que é um latifundiário? Latifundiário é acima de 5.000 alqueires. Isso é latifundiário, isso é uma grande propriedade rural. 100 alqueires? Nada. 100 alqueires é uma fazendinha. É sério. Então, lá pode ser, porque você tem muitas propriedades de 10, 20, 30 alqueires. Tudo bem? Aqui, o cara tem propriedade de 1.000 alqueires. Não é melhor você usar um outro tipo de veículo? Não sei. Mas não vai funcionar. Para soja, isso aí vai funcionar? Eu não vejo por que colocar isso para soja. Pode ser que tenha alguma aplicação, não sei, mas eu não vejo muita utilidade. Talvez, para quem conhece melhor soja do que eu. Bom, nossa, que eu vejo de engenheiro ambiental, de agrônomo, meter o pau no IBAMA e falar desse maldito desse, como é que é, corredor, não é corredor, reserva ambiental. E eu estava fazendo uns projetos justamente de reserva ambiental, quando eu falei, não, chega, eu não aguento mais trabalhar como engenheiro civil, não aguento mais. Isso aí, gente, é o mapeamento de uma vegetação em 3D. Ó, vira assim, 3D. Como é que o cara fez? Drone. Porque, não sei se vocês sabem, tem uma legislação, você tem que posicionar no mapa, planta por planta, cada pé de árvore, antes de demarcar uma reserva ambiental. Sabiam dessa? A partir de uma certa altura que tem a árvore, você tem que colocar ela no mapa. E averbar. Passar por um advogado, fórum, e tudo mais. Os caras conseguiram um sistema automático, um aviãozinho que sobrevoa a fazenda, vai, volta. E posiciona lá, tá bom. O robô agrícola, ele tem um sistema parecido. Ele vai dizer para você em quais plantas os frutos já estão mais amadurecidos. Ele lê a cor e o tamanho do fruto. Drones. Olha aí, mapeamento. Mapeamento de solo. Então o que ele faz? Essas cruzetinhas que vocês estão vendo aqui, ó, são as trajetórias do avião. E por onde ele passa, cada vez que ele está numa cruzetinha desse daqui, ele vai tirar uma foto. Tudo bem? E aí o software, ou às vezes até manualmente,
o cara que está manipulando essas fotos, junta todas essas fotos, uma do lado da outra, encaixando-as, e aí ele vai fazer um mapeamento gigantesco, de um terreno muito maior, como isso aqui que vocês estão vendo. Isso aqui não é uma foto, isso aí são milhares de fotos, centenas de fotos. Para que serve, tio? Para muita coisa. Por exemplo, esse aqui o cara está usando para mapear erosão em estradas. Erosão em estradas é um baita de um problema, porque a época do escoamento de alguns tipos de safra coincide com a época da chuva, ou logo após a chuva. E aí, logo após a chuva, a estrada está cheia de buraco. Como é que você vai escoar a safra se a estrada está toda esburacada? Você não vai. E aí o cara faz um mapeamento 3D da estrada, e aí ele vai saber muito melhor para onde deslocar mão de obra e maquinário para poder fazer os devidos reparos no devido tempo. Comparando essa imagem aqui com a imagem que ele tem do ano passado. Podem ver que até um mapeamento 3D que ele faz usando uma técnica chamada paralaxe. Ah, tá. Depois de terminar isso aqui, você fala do XB. Tem o XB, tem um outro nome. Tem o XB, tem um outro nome. Vamos ver se vai aparecer. É que é o seguinte, o XB, ele é praticamente um mini roteador. Sabe esse roteador que vocês têm? Não. É, um roteador. É praticamente um mini roteador. Tem um que é... Eu sei que tem dois tipos. Um que é Wi-Fi e o outro é USB. Desculpa. Um é Wi-Fi e o outro é Bluetooth. Acho que esse aqui é Wi-Fi. É isso mesmo. XP é Wi-Fi. Então é o seguinte, imagina, você tem quantos bois na sua fazenda? 10 mil? 10 mil boizinhos. 10 mil. Gente, estamos falando do fazendeirinho aí. Fazendeirinho, não é Michel Temer não. Fazendeirinho. Fazendeirinho, porque tem 10 mil bois. Não sei se estou dando risada, é sério. Não faz ideia do tanto de terra que esses caras têm. Aí beleza, eu quero saber onde que está cada boi. Porque um boi que eu perder é prejuízo. E eu não quero saber só onde que ele está. Porque eu tenho 100 bois lá que são especiais. São bois reprodutores. Você sabe quanto custa um boi reprodutor? Mais do que a caminhonete do cara. Te garanto que custa mais do que a caminhonete do cara. Então a caminhonete tem 50 mil, você compra uma caminhonete. 50, 100 mil, você compra uma caminhonete. Vai comprar um touro produtor para você. Tá? Porque eu quero o seguinte, eu quero não só saber onde esse touro está, eu quero saber a temperatura e a pressão. A temperatura do corpo, pressão arterial e batimento cardíaco. Eu pego um XB, coloco um brinco na orelha dele, ou numa coleira no pescoço. Eu vou saber aonde ele está e vou ter lá dado em tempo real para o veterinário. Legal, né? Vou dar umas outras ideias aí, ó. Potencial na agroindústria. Sistema de bombeamento. Estou querendo pegar um para fazer. Geração e controle de energia. Estou trabalhando num protótipo disso também. Vamos ver o que vai virar. Controle de irrigação. Tem um camarada meu que ele fez. Ele ia viajar e ele não queria que o jardim na casa dele morresse. Ele fez um sisteminha que controlava, abria e fechava a torneira lá. Aí os caras começaram a pedir para jardim de prédio. O cara conseguiu montar o protótipo e está vendendo. Controle de irrigação para jardim de prédio. Certo? Monitoramento de plantios, pastagem, monitoramento de animais, georreferenciamento. Arduino, você consegue fazer uma interface com GPS. Mapeamento, monitoramento de temperatura, de umidade, ventilação, iluminação, insolação, infravermelho, ruído, ultrassom, distância. Para quê? Para qualquer coisa. Qualquer coisa que a sua criatividade mandar. Tá legal? Sistema de processamento e embalagem de alimentos, controle de maquinário, drones de monitoramento. Tem um cara no Brasil que está fazendo drones para monitorar animais, bois, pasto, monitorar estrada, monitorar plantações,
O cara começou fazendo aviãozinho de controle remoto quando ele era moleque. Depois ele foi se especializando, hoje ele faz drones para fazendeiros. Faturamento líquido, faturamento da indústria, da empresa dele é coisa de 1.400.000. Em um ano foi coisa de 1.400.000. Isso em 2013. Foi 1.400.000. Só fazendo dronezinhos. Assessoramento de sistemas remotos, Wi-Fi, radiotransmissão, celular. Por aí vai. Da criatividade, vai de conhecer o mercado, vai de conhecer a agroindústria e vai de conhecer Arduino. Mas, se eu só terminar, eu falei que eu moro muito perto de usinas canavieiras. Eu tenho um primo que é agrônomo. Tá? Conheço vários agrônomos ali, amigos do meu pai, alguns amigos meus. Esse meu primo perdeu o emprego. Eu fui conversar com ele, pô, Vaguinho, você perdeu o emprego, cara? Fui eu e mais uma leva de agrônomo. Pô, cara, mas por quê? Computador, né? Estão substituindo agrônomo por programadores, por sistemas automáticos. Porque aquele agrônomo que fazia esse tipo de levantamento agora, eu não preciso mais dele. Quem já viu Revolução Industrial, quem estudou Revolução Industrial sabe. Aquela coisa, o agrônomo era o cara que tomava decisões. E agora, para que eu preciso de um cara que toma decisões se eu tenho um computador que toma decisões no lugar dele? Bom, quem já viu Revolução Industrial sabe qual é a lição. Entrou a máquina, o homem sai. Quem é o cara que fica quando a máquina entra? É o cara que domina a tecnologia, é o cara que tem um know-how. Certo? Vantagem do Arduino, só para terminar. Valorização profissional. Primeira coisa, gente. O cara que dominar Arduino, programador assim, ele tem uma outra visão do que é programação. Tudo bem? Ele é simples. O custo dele justifica um monte de projetos que, se você tentar fazer com o PIC ou outros microcontroladores, você não consegue, tá? Ele é acessível, custo acessível. Uma tecnologia totalmente aberta. Ele é modular, compatível com diversos outros recursos eletrônicos, eletromecânicos, kits, chips, módulos. A grande maioria desses recursos também estão disponíveis no mercado, também com tecnologia aberta. Tá? Ele tem uma interface com web. Você consegue transformar o Arduino num servidor web. Você consegue fazer com que aquela coleira, aquele brinco, mande a temperatura do corpo do animal para o veterinário, para o celular do veterinário. Tá? GSM, radiofrequência. Não tem celular, não tem sinal de celular, usa radiofrequência. Tá? GPS, você sabe aonde o boi está. Ele tem uma comunidade ampla, sólida, inclusive no Brasil. Arduino é uma comunidade gigantesca, gente. Você dá um Google no Arduino, aparece 300.000 referências a ele. Tem uma grande disponibilidade de materiais de estudo, de código, de esquema, de diagrama, de projeto, exemplos prontos, livros, cursos, encontros, comunidades, fóruns, tutoriais. Não falta material de estudo para Arduino. Isso aqui eu notei. Ele tem um aprendizado rápido em relação a outras plataformas. Se você pensar no que eu faço hoje, no que eu faço em 3 anos, 4 anos que eu lido com Arduino, o que eu faço hoje, eu não faria em 3, 4 anos usando PIC ou ATML, nem a pau eu chegaria nesse nível de conhecimento. Tá? Porque é o seguinte, ele te dá a possibilidade de visualizar o funcionamento de várias outras tecnologias. Mesmo você não tendo tanto conhecimento, você consegue enxergar a coisa funcionando. Então você consegue se adiantar nos seus estudos. Aquilo que às vezes você leva anos para entender, com o Arduino, só você vendo ali luzinha piscando, você já entende. E aí você passa na frente. Aí na hora que você vê uma coisa mais avançada, um PIC, um ATML, o Arduino te deu aquela base que você precisava para entender aquela coisa mais avançada. Se você pula direto para o PIC, você está roubado, certo? E outra coisa, o Arduino é versátil.
qualquer projetinho que você pegar para fazer, meu, com aluno sai rápido, sai barato, sai eficiente, funciona. E então acho que é isso. Eu espero que a gente termina por aqui. Então, dúvidas, críticas, pauladas. Primeira pergunta é a respeito da... Quando você fala que ele é software, ele é hardware livre, beleza. Aí você estuda, desenvolve um projeto